Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano, hoje é dia 20 de setembro de 2025, um sábado, né? Estamos começando mais um momento, João 3:30, como de costume vamos estar orando, e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Deus, visita aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o ar, que desfazendo todo o obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém. Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Samuel 17, tá? Aitofel disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite e perseguirei a Davi. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e a expressão de Deus apareça, porque o objetivo do canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura como ela é, para que Deus Pai, Deus Filho, Deus e a expressão de Deus seja proclamado, Pai, através da minha vida, né, raçou de comanai. Eu sou a menor, mas o Senhor é o maior, o Senhor é aquele quem faz, o Senhor é aquele que opera, o Senhor é aquele quem trabalha. Meu Deus, que Jesus venha ser glorificado e exaltado através do canal João 3:30. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Igreja, eu tô com sono, tô cansada. A pessoa que tá cansada sou eu. Olha, tô hiper cansada. Aitofel disse a Absalão, 2 Samuel 17. Aitofel disse a Salomão: permita-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. E atacarei enquanto ele estiver exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Então, igreja, vamos lá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti e somente um homem que procura matar. Assim todo o exército ficará em paz. Então, Aitofel, né, depois de ter dado o conselho lá, né, aquele conselho horrível, mas, né, que Deus já havia dito para Absalão de dormir com as esposas de Davi, assim, para que todo mundo visse, né? Aí agora ele quer. E com isso ele recebeu engajamento. Absalão acabou recebendo engajamento. Absalão acabou recebendo engajamento, né? E aí ele pega agora nesse capítulo, ele diz que, né, que ele quer atacar Davi para trazer pânico e tal, mas ele ia matar somente Davi. Aí ele diz assim no 3: trarei todo o exército de volta a ti, somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano, bom dia, meu amor, te abençoe. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Então ali o povo achou ótimo, né? Vai matar. Então vamos matar meu pai? Pai. É isso assim. Entretanto, Absalão disse: chame também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. A gente lembra que Uzai era amigo de Davi, ok? Aí ele, vamos chamar Uzai, né? Vamos chamar Uzai. Aí diz aqui, né? Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel decretou, deu-nos o conselho dele, o conselho de Aitofel. Devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu dessa vez não é bom. Sabes que o teu pai é homem, que estão com eles são guerreiros e estão furiosos como a ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, o teu pai é um soldado experiente e não passará a noite como exército. Então, ele vai, né, Uzai não, Uzai, né, e dá um conselho sábio, né, não aquele conselho, aleluia, de Afotel, né, de Aitofel. E olha o que acontece, igreja. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se algum dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem sabe, souber disso, ou quem souber disso, houve matança no meio do exército de Absalão. Então até os bravos soldados corajosos, como Leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Então, né,
conselho dele é um conselho bem, né? Então, assim, você acha que você vai pegar seu pai desprevenido? A gente tá falando de um guerreiro, entendeu? Seu pai é um guerreiro, então não vai, tá? Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúna-te todos os homens de Israel, desde Dan até Bersebe, tantos como a areia da praia, que tu mesmo os conduza na batalha. Então os atacaremos onde quer que eles se encontrem e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. E todos os seus homens não escaparão. Aí, então, esse é o conselho de Uzai. Aí diz assim: e se eles se refugiarem em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não resta ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideram o conselho de Uzai e o arquiteto melhor do que Aitofel. Olha só, já começou. Aitofel deve estar mordendo a testa, né? Então, o conselho de Aitofel foi melhor que o conselho de Uzai, o arquiteto, né? Considerou melhor, né? E o da Aitofel. Aí diz assim, o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruína a Absalão. Então, quem frustrou foi Deus. Olha que interessante isso. Então, quem frustra é Deus, né? Deus que frustra. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que foi dera a Absalão as autoridades de Israel e o que ele mesmo lhe tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviasse imediatamente essa mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o exército será exterminado. Né? Então ele manda falar para Davi o conselho que ele tinha visto, né? Ele diz assim: Jonatas e Aimais estavam em Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se. Teriam visto na cidade. Ele, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido. Então, tinha uma mulher, né, que fazia tipo uma ponte, né? Vamos dizer assim, nossa, a Luísa ali entrou. Que fazia tipo uma ponte ali entre eles. Nossa, bateu um sol agora que eu tive que fechar a cortina, tão forte. Ele diz assim: Jonas e Aimás estavam em Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podia arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinha acontecido, ok? Então, tinha essa mulher que ficava, tipo, ali nos pontos ali, né? Escondida, dando levando mensagem. Vamos dizer, uma espiã, tá? No 18. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Burim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa no poço para disfarçar e espalhou grão de cereal por cima. Meu Deus do céu, que fobia. Aleluia. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Aimás e Jonatas? Gente, olha só. Gente, era uma guerra, né? Era uma guerra. Nossa, para quem tem fobia, eu vou colocar aqui. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde está Aimás e Jonatas? E a mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Então, eles vai lá, começam a procurar. Não, eles estão aqui, né? E aí, não encontra nada, né? E tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram que atravessasse imediatamente Jordão. Então, tem que sair daqui, né? Voa, né? Tem que ir embora. Então, Davi e todo o seu exército saíram e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Gente, Aitofel se enforcou. Meu Deus. Ele se enforcou, né? Mas ali ele não conseguiu ver também, que foi Deus que permitiu, né?
Alaia sou, decai. Que Deus, né? Deus tinha frustrado os planos de Aitofel. Quem frustrou? Deus, né? Quem frustra os planos do homem? É Deus, né? Então, igreja, depois de tudo aquilo que ele havia dado, aquele conselho ruim dele, olha, você entende? Ele se enforca, né? Então, assim, é bem complicado a gente ver. Meu Deus, sem palavras, eu tô. Isso porque ele era a própria palavra de Deus, ele era autoridade, né? Então, ele era autoridade, né? Mas, infelizmente, ele era uma pessoa assim, vamos dizer assim, de conselhos ruins. De conselhos ruins, né? Um conselho, sabe, ao mesmo tempo que é um conselho ruim, é um conselho que Deus, né, já tinha, como eu posso dizer? É, Deus já tinha falado que ia acontecer, né? Então, ele só foi instrumento. Meio complicado, umas coisas que não dá para entender, né? E aí ele vai para casa e se enforca, né? Então ele se enforcou, Aitofel. Botou as coisas em ordem e se enforcou. Davi já tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jeter, um israelita, é, um, um israelita que havia possuído Abigail e o filho de Naz, a irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Então, igreja, essas guerras, elas eram extremamente sangrentas, sabe? Então, assim, você vê que Absalão aqui tá na sede de tomar o reino do seu pai. E ele é tudo ou nada, tá? Então, assim, não tinha aquela... é meu pai, não. Eu quero o reino dele, eu quero ser rei. E também, né, Deus já tinha deixado a espada na casa de Davi, então não tinha muito que correr. Quando Davi chegou a Manaim, Manaim soube, filho de Naz, de Rabá, os amonitas, Marqui, filho de Amiel, de Lodebar, Gileade, Basilai, de Rogelim. Trouxera Davi os seguintes exércitos. Trouxera das 28. Trouxera Davi e o seguinte exército: camas, bacias, utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, lentilha, mel, coalho, ovelha, queijo, leite, vaca, pois sabiam que o exército estava cansado de fome e com sede no deserto. Então, né, eles trazem mantimentos e alimentos para continuar a guerra. Então, igreja, a gente vê nesse capítulo aqui, né, que o conselho de Uzai, ele é simplesmente assim, cancelado. Uzai não aguenta, né? Ele faz o quê? Ele se mata, tá? Oh, meu Deus, Uzai não, misericórdia, Jesus, tá repreendido. Aitofel se mata, né? Se enforca, porque o conselho de Uzai foi melhor que o dele, ele não aguentou, né? Quantas pessoas assim, né, hoje em dia, né? Não aguenta, né? Vendo que o seu conselho não havia sido aceito, então assim, ele simplesmente se mata, né? Pra você ver, viu, igreja? Não tá diferente dos dias de hoje, não. Mas, né? Então a gente vê que... Mas era o Senhor frustrando os conselhos dele, amém? Aleluia. Então Deus, ele... Tem gente que não vai entender a cabeça de Deus, glória a Deus, né? Mas de uma coisa eu sei, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, amém? E na paz.